Boa noite, pessoal. Aula 12 da disciplina de pesquisa operacional, método gráfico, né? Então a gente vai trabalhar um pouquinho. Essa aula é diretamente continuação da última aula que nós tivemos no primeiro bimestre, onde a gente finalizou a parte teórica apresentando, né, uma problemática de uma pessoa que tem duas amigas e quer fazer uma maximização dos seus recursos, né, ou financeiros, ou de tempo, ou de caloria, para que ele possa aproveitar ao máximo a, a, a possibilidade de sair com as duas amigas que ele tem, né? Então ele quer maximizar esse processo. Então, pessoal, antes disso, né, eu postei para vocês 7 vídeos, 4 no primeiro bimestre, né, o vídeo 1 ao 4 e os últimos 3 vídeos quarta-feira passada, né, que eu não consegui passar na segunda. Então, no primeiro vídeo eu explicava, fazia uma revisão sobre o plano cartesiano, coisa que vocês viram, né, normalmente no ensino médio, ou se não, quem já fez a disciplina de matemática aplicada também viu. Depois a gente vê no vídeo 2 funções, então a gente faz uma breve recapitulação de como a gente apresenta um gráfico de uma função. Fizemos uma funçãozinha somente do primeiro grau, né? Para entender o processo de plotagem ali, né? De esboçar o gráfico no plano cartesiano. No vídeo 3 a gente toca na questão das inequações, embora o que está no vídeo 3 a gente não vai aplicar diretamente, mas para entender o que é uma inequação, né? Então é diferente de uma equação. Inequação é quando não há uma igualdade, né? Então a representação da operação ela é ou maior ou igual, ou menor ou igual, ou diferente, né? Então a gente explica muito bem todas essas maior, maior igual, menor, menor igual ou diferente. A gente explica bem direitinho nesse vídeo. E aí, talvez o vídeo mais importante desses primeiros 4 que eu passei para vocês é o vídeo 4, que é a representação das inequações do plano cartesiano, porque ele não é a representação de uma inequação não é uma reta ou uma curva, qualquer que seja. Ela é uma área, né? Então ela representa uma área, né, no plano cartesiano. Então essa área que ela é importante. A gente vai criar essa área que é o conjunto de soluções do plano cartesiano, que é a jogada para a gente entender como solucionar o problema dado, né? Depois fizemos 3 outros vídeos que foram apresentados agora semana passada, que é a parte teórica do que é coeficiente angular. Coeficiente angular, pessoal, é a inclinação da reta, né? No caso, por exemplo, de uma reta de uma função do primeiro grau. Então, eu falo a parte teórica no vídeo 5, no vídeo 6 eu mostro ele na parte prática, como a gente calcular esse ângulo, né? Como a gente entender como se calcula esse ângulo. Na semana que vem, eu vou postar um vídeo para vocês, tá? Eu vou calcular esse ângulo hoje também, tá? Mas não se preocupem hoje ainda em pegar esse finalzinho da aula. Porque o modo como se calculou antes, eu já gravei o vídeo para vocês, eu vou postar na semana que vem. Então, na semana que vem, vocês vão ter esse mesmo exercício que eu vou estar resolvendo hoje com vocês, de uma maneira um pouquinho mais explicada, porque aqui não é eu não tenho as ferramentas adequadas aqui para fazer toda a parte gráfica, né? Imagina usar o mouse aqui, eu vou tentar, né, com o mouse aqui fazer toda essa solução aqui. Né? Não é a melhor relação, né? Na lousa seria muito mais fácil, ou no papel. Então eu refiz, né? Na verdade, eu estou refazendo agora a solução desse problema, mas vocês vão assistir a solução de uma maneira um pouquinho mais adequada depois, tá bom? E aí, no vídeo 7, eu falo um pouquinho sobre a questão da maximização dessas regiões, né? De como uma função, que eu sei o ângulo dela, como é que eu a utilizo para maximizar um resultado ou para minimizar um resultado. Então, esse vídeo 7 dessa segunda leva, talvez o vídeo 6 e o vídeo 7 são os dois mais importantes para a gente aí, né? Então, tem 3 vídeos bastante chaves para quem não assistiu, o vídeo 4, o vídeo 6 e o vídeo 7, que se não assistir pelo menos esses 3 vídeos, agora se a pessoa tem mais dificuldade ainda, precisa assistir todos, né? Ah, não lembro o que é inequação, não lembro o que é função, não lembro o que é coeficiente angular, tudo do ensino médio, volta e assiste tudo. Mas principalmente o vídeo 4 e o vídeo 7, né? O vídeo 6 ainda tem gente que, né, lembra de coeficiente angular.
Mas vídeo 4 e vídeo 7 não teve, né? Nós não tivemos. No vídeo 4 nós tivemos no ensino médio, né? De uma maneira um pouquinho mais simplória, mas tivemos. Mas o vídeo 7 não. Não, já é uma parte que é de aplicação do recurso em pesquisa operacional. Tá bom? Então vamos lá. Relembrando o problema que eu passei para vocês. Né? Um jovem estava saindo com duas amigas, a Sandra e a Regina, e por experiência, ele quer planejar uma estrutura, né, para sair com as duas com o máximo de saída possível. Né? Então ele quer maximizar, tendo os recursos que ele tem, as saídas com as duas amigas dele. Então a Sandra, né, que ela é mais elegante, ela gosta de frequentar lugares mais sofisticados, então são mais caros. De modo que para ele sair 3 horas com ela, né, com a Sandra, ele normalmente gasta R$ 240. Já a Regina, um pouco mais simples, prefere um divertimento mais popular. Ele também, quando sai com ela, sai por volta de 3 horas e gasta em torno de R$ 160 ao sair. Então, seu orçamento dispõe mensalmente de R$ 960 para que ele se divirta. E a maior diversão que ele tem é sair com as duas amigas. Seus afazeres escolares lhe darão direito, né, lhe darão liberdade, desculpa, de dispor de no máximo 18 horas. Então, em relação a ele dormir, trabalhar, estudar, sei lá, né, sobram 18 horas para ele poder sair. Se eu dividisse 18 horas por 3, que as duas têm 3, a gente entenderia que seriam, né, 6 horas, mas eu estou contando aí só o tempo. Mas e o dinheiro? Será que dá para 6 saídas? E as calorias que ele possui disponíveis? Então, ele também aqui tem 40 mil calorias de energia para poder gastar com as duas, né? Então é o tanto que ele disponibiliza. Para sair com a Sandra, ele normalmente consome 5 mil calorias. Para a Regina, né, ele gasta o dobro. Então o dobro é o quê? 10 mil calorias, certo? Ele gosta das duas com a mesma intensidade. Essa informação é importante porque não há uma preferência aqui. Porque se houvesse uma preferência, a gente não estaria discutindo esse problema, né? Porque se ele prefere sair com um, então por que sair com a outra? Como não há uma preferência, ele quer maximizar o processo com os recursos que ele tem, R$ 960 por mês, 18 horas e 40 mil calorias, para tentar utilizar esses 3 recursos o máximo possível para sair com as duas, certo? Então aqui, né, eu tenho a estrutura, as três, deixa eu permitir aqui. Todas as informações estão aqui no cantinho de novo, né? Olha lá, primeira informação. Vamos tentar analisar aqui a primeira informação aqui. Sandra, elegante, gosta de frequentar lugares sofisticados, mais caros, tal. Ela, para sair com ela, gasta R$ 240, ó. Primeira informação. Segunda informação, Regina, mais simples, tal. O gasto é de R$ 160. Certo? Seus afazeres escolares lhe darão liberdade para dispor. Opa, pulei um aqui. Seu orçamento mensal é de R$ 960. Seus afazeres escolares lhe permite 18 horas e 40 mil calorias. Cada uma ele sai por 3 horas também, ó. Tá aqui, ó. 3 e 3. Com a saída, com a Sandra, consome 5 mil calorias. E a Regina, o dobro. Ele gosta das duas na mesma intensidade, né? Então essas são as informações que eu tenho do problema, né? Então vamos tentar montar. Eu já montei com vocês naquela aula. Na verdade, eu não montei com vocês, né? Eu deixei pronto, né, as informações, mas eu tenho que criar as variáveis, né? Vamos tentar criar as variáveis aqui. A variável x1 é a Sandra, certo? E a variável x2 é a Regina. Então eu tenho duas pessoas e quero saber o máximo que eu consigo sair com elas.
Então, qual que é a, a minha intenção? Aqui eu posso chamar de qualquer letra. Eu coloquei Z aqui, podia ser de S. É o máximo que eu quero para saídas. Então, qual que é a minha função? É maximizar a função x1, x2, ou pode ser z, tá? Das saídas. Qual que é a maximização aqui? Então, a minha maximização é z igual o máximo de x1 mais x2. Então, eu quero saber esse z aqui, ó. Qual que é o máximo de saída que eu consigo? Qual que é o máximo que eu consigo sair com as duas, independente do que aconteça, para eu poder, né, encontrar o máximo de saída Z aqui. Então, pessoal, eu tenho que criar as restrições, tenho que entender das restrições primeiro. Né? Então, vamos lá. Primeira restrição, que é em relação ao dinheiro. Né? Ele pode sair, para sair com a Sandra, custa 240. E para sair com a Regina, custa 160. Certo? Isso aqui, sempre quando aqui for maximização, né, a regra diz que a gente vai ter que ter as inequações nossas são todas ou menor igual. Certo? Então vamos lá. Eu tenho quanto de dinheiro? O máximo que eu posso gastar. Então eu tenho que gastar menor ou igual a 960. Não posso gastar mais do que 960. Eu tenho que gastar no máximo igual a 960. Ou menor. Essa é a minha primeira restrição. Segunda restrição diz respeito ao tempo dele, né? Ele tem 3 horas toda vez que ele sai com a Sandra. E ele tem também 3 horas toda vez que ele sai com a Regina. E qual é o máximo de tempo que ele tem no mês? Não pode ultrapassar o quê? 18. Então, no máximo, igual aqui, ó, é 18, ou menor. Mais ele não pode ter, então não pode ser maior, certo? E ele tem uma terceira restrição, que é em relação ao seu gasto calórico, que ele tem 5.000 calorias toda vez que ele sai com a Sandra. E gasta, né, 10.000 calorias toda vez que ele sai com a Regina. Qual é o máximo que ele pode gastar de calorias por mês? 40.000. Então eu tenho 3 restrições aqui, ó. 1, 2 e 3. Nesse caso são 3 restrições e só tenho 2 incógnitas, x1 e x2. Certo? Então vamos agora analisar aquela tela que a gente fez na semana passada, na aula passada nossa. Então eu apresentei essa tela para vocês, né? Função objetivo, maximizar as saídas, x1 e x2, e as 3 restrições ali, ó. Eu coloquei x1 azul e x2 roxo, da mesma cor que está aqui, ó, né, ó. Então, eu tenho x1 aqui para a restrição do quanto ele pode gastar, do tempo e das calorias. Então vamos agora, que agora é a questão. Talvez a parte mais difícil do exercício, pessoal, é realmente construir a função objetiva e as restrições. Ela está dada sempre no texto, mas tem que tomar cuidado para construir. Quando for maximizar, menor ou menor igual. Quando for minimizar, maior ou maior igual, tá bom? Se ele está falando de um limite, então sempre vai ter o igual no meio aí, tá? Porque você pode usar o limite. Você pode usar o R$960. Ele não está falando que ele tem menos que R$960 para gastar. Ele tem 960. Então o limite é 960, né?
O limite é 40 mil calorias, o limite é 18 horas. Certo? Então vamos para o próximo slide. No próximo slide a gente começa a nossa parte gráfica, né? Onde a gente vai analisar cada uma das restrições que está aqui, ó. Vamos chamar aqui de restrição 1, né? Coloquei lá. Restrição 2 e restrição 3, tá bom? Então vamos para 1 aqui. Vamos fazer a 1. A 1, agora que tá, pessoal. Para eu trabalhar, fazer a parte gráfica, eu vou ter que considerar essa inequação como se ela fosse uma equação, uma função do primeiro grau. E para eu considerar a equação do primeiro grau, primeiro eu vou considerar x2 igual a zero, depois eu considero x1 igual a zero, tá bom? Então vamos lá. Para x2 igual a zero. Eu não vou ficar escrevendo isso não, tá? Então, para x2 igual a zero, sobra quem só daquele lado ali? 240 x1 igual a 960. Porque x2 é zero, some. Então, meu x1, quanto que é? 960 dividido por 240. Quanto que vai dar isso aqui? X1 vai dar 4. Certo? Vamos agora para x1 igual a zero. Então agora fica o quê? 160 x1 igual a 960. X1 não, x2, desculpa. Então x2 é 960 dividido por 160. Que quanto que dá? 6. Certo? Então fiz minha parte 1, descobri x1 e x2. Depois a gente vai ver o que a gente vai fazer com isso. Vamos para a equação 2. Então a equação 2, não vou ficar fazendo x2 igual a zero, x1 igual a zero. Sempre eu vou considerar. Posso considerar invertido? Pode. É que eu gosto de calcular x1 primeiro, depois x2. Então eu considero x2 igual a zero primeiro, depois x1 igual a zero. Mas aí é preferência só, tá? Então vamos lá para considerando x2 igual a zero. 3x1 igual a 18. x1 igual a 18. O 3 está multiplicando, passa dividindo. 18 dividido por 3, quanto que eu tenho? 6. Para Regina é a mesma coisa, porque ela também é 3 horas. Então não muda nada, aqui vai ser igualzinho. Ó. x2 é 18 dividido por 3, que é igual a 6. Certo? Então fiz para a segunda. Vamos fazer agora a terceira equação. Na terceira equação eu tenho, considerando x2 igual a zero, eu tenho 5.000 x1 igual a 40.000. Né? Eu tenho, então, que x1 é 40.000 dividido por 5.000. Né? 40.000 dividido por 5.000, eu tenho que x1 aqui é igual a 8. Certo? E vou colocar aqui no cantinho aqui o outro aqui, ó. 10.000 vezes x2 igual a 40.000. x2 é 40.000 dividido por 10.000. Então, meu x2 aqui vai dar igual a 4.
Pessoal, com isso, eu vou desenhar a parte gráfica agora. A parte gráfica de uma inequação que a gente vai entender agora. É aqui que é muito importante ter visto aquele vídeo 4, né? Vamos pegar a primeira função vermelha aí, ó. A função azul, desculpa, né? Vamos pegar a função azul primeiro. Meu cérebro. Vai. Vamos. Por isso que é bom ter assistido 7 vídeos antes, né? Pra gente entender. Agora vamos pegar só a parte azul aqui, ó. Então, na verdade, o que eu fiz? Considerei um igual a zero e calculei o valor da outra variável. Considerei outro igual a zero, calculei a variável que faltava. Então, sempre vou para essas restrições, o que é mais difícil é montar as restrições. Montei as restrições, eu vou ter que calcular x1 e x2, considerando o outro igual a zero, sempre. Para a gente montar a função. Na verdade, isso aqui é chamado de zeros da função. Então, vamos para a função 1. A função 1, ó, o x1 igual a 4. Aqui, pessoal, aonde é meu x, a gente vai chamar de x1. E aonde é meu y no gráfico, a gente está acostumado com y, a gente vai chamar de x2, tá? Então, o x1 é o horizontal e o x2 é o vertical, bom? x1 não é igual a 4, então vou marcar um pontinho no 4 aqui, ó. x2 não é igual a 6, então vou marcar um pontinho no 6 aqui, ó. Com esses dois pontinhos, eu traço, né, uma reta. Essa é a minha função. Então, por que é uma inequação? Não é menor ou igual? Então, tudo que tiver abaixo aqui, ó, faz parte da área que eu estou considerando. Ah, mas no plano cartesiano tem os outros quadrantes aqui. No que a gente está resolvendo em pesquisa operacional, a gente não considera os outros quadrantes, só o quadrante positivo, né? Então, por isso que não transcende para as outras regiões aqui, mas é tudo que está abaixo dessa reta. Vamos agora, então, pegar o gráfico vermelho. Ó, o gráfico vermelho, x1 é 6, está no mesmo lugar aqui, ó. E x2 é 6 também. Então, o nosso gráfico aqui, ó, é esse daqui. Então, tudo que estiver abaixo do vermelho é a inequação 2. Só que a gente vai restringindo isso, tá? Depois a gente vai entender como é que a gente vai restringir. Vamos fazer o gráfico verde. O gráfico verde, o x1 é 8, né? x1 aqui é 8. E o x2 é 4. E também eu vou desenhar um gráfico aqui, certo? Então, tudo que estiver abaixo desse gráfico aqui é a minha inequação. Construídos os 3 gráficos, pessoal, eu vou delimitar uma área. É a área menor possível abaixo dos gráficos que eu tenho. Então, por exemplo, eu não tenho aqui, ó. Vamos analisar desde o começo do zero aqui. Ó. A mais baixa aqui é o verde, ó. Aí ela tá vindo a verde, mais baixa. Aí ela encontra com a azul aqui, ó. Aí vem a azul a mais baixa. A vermelha nunca fica não chega a ser mais baixa. E vem até aqui. Esses pontos aqui, ó, criam uma área. Essa área aqui, né, a amarelinha que eu criei, é onde está a resposta do meu exercício. Certo? Essa área é onde está a resposta do meu exercício. Então, essa área é chamada de conjunto de possibilidades. Então, está dentro dessa área. Opa, eu bati o dedo aqui. Está dentro dessa área a resolução, né, a solução. Eita, não sei o que está acontecendo aqui não. Está dentro dessa área a solução aqui. Então, mais bonitinho, claro, tá aí, ó, os gráficos que nós fizemos, o azul, o vermelho e o verde, né? E a área amarelo aí, que é o... Oi. Essa parte amarela chama como? Conjunto de possibilidades. Tá bom, obrigada. Eu vou escrever aqui agora.
Então a área, né, ela é o conjunto de possibilidades que eu tenho. Essa área aqui, ó, é o conjunto de possibilidades, tá? Então esse conjunto de possibilidades que é onde eu vou encontrar a minha resposta do meu exercício. Mas vamos lá, vamos fazer aqui, né? Quem assistiu o vídeo 7 vai entender o que eu vou fazer. Essa parte aqui, pessoal, o exercício que eu vou mandar para vocês, vocês vão parar aqui. Vocês vão encontrar o conjunto de possibilidades. Acabou. Essa é a atividade de hoje que eu vou deixar lá depois no grupo do WhatsApp de vocês. Nós vamos parar aqui, tá? Mas o exercício ainda vai mais. Como? A gente vai agora olhar para essa equação aqui, para essa função aqui, ó. Maximizar a função aqui, x1 mais x2. Pessoal, toda equação, toda função, né? Ela é escrita da forma ax mais b. Né? Eu vou colocar y igual a x mais b. Isso aqui é uma regrinha, só que eu estou colocando ao contrário, ó. Por quê? Porque a nossa normalmente vai ficar ao contrário. Ax mais b. Certo? Então a gente vai deixar essa daqui desse jeito aqui. Então vamos ver como é que a gente vai fazer. Essa parte aqui vocês vão usar só na atividade da próxima, daqui 2 semanas. Então vamos lá, maximização. É um valor que eu não sei. Esse max é um valor que eu não sei, é o z ali, né? Maximizar z. Então é o max de z. O x1 não tá. Vamos colocar aqui, ó. Aqui é o x1, não é, ó? E aqui é o x2, é no lugar do meu y. Então o x2 fica sempre no lugar do y. Então o x2 tem que ficar sozinho desse lado. Menos x1 igual a x2. Deixei a função da maneira que está aqui, ó. O y é o x2, o ax é o menos 1x1 e o b é meu max, que eu não sei o que é, né? Esse max que é o de maximização. Mas para isso, pessoal, agora quem assistiu os vídeos sobre coeficiente linear vai entender que o número que está sempre junto com o x1 aqui, ó, que é o 1, né? Não tem nada, é 1, né? Ele é sempre meu coeficiente angular, chamado de n, ou de a, como na função abaixo. Então, meu coeficiente angular é menos 1. E existe uma maneira de eu encontrar o ângulo de inclinação de uma reta tendo esse menos 1. Ele é o arco tangente ou a tangente a menos 1. Vocês aprenderam tangente, né? Aqui a tangente é menos 1, mas é fácil resolver, tá, pessoal? Toda calculadora tem essa tangente a menos 1 ou arco tangente. Tá? Aí no vídeo que eu vou disponibilizar para vocês na semana que vem, por isso que essa parte ainda não vou cobrar na atividade de hoje. Tá? Vocês vão assistir semana que vem como se resolve isso. Embora no vídeo 7, quem assistiu já tem. Tá? Já tem como fazer. Então o alfa aqui, ó, é o arco tangente, ou tangente a menos 1, desse menos 1 aqui. Vocês vão entender lá que vai dar menos 45 graus. Pessoal, quando for, tá aqui, por exemplo, né, ó, quando for para cá, o ângulo, ele é positivo. Quando a gente contar ele a partir daqui, de maneira horária, ele é negativo. Então, anti-horário é positivo, horário é negativo. Então, esse menos 45 graus aqui, ó, ele é isso daqui, ó. Então, a minha reta tem essa angulatura aqui. Então, eu vou desenhar uma reta aqui, ó, de maneira pontilhada. É mais ou menos, né? Opa. Que tem um ângulo de 45 graus.
E o que que é? Para maximizar, então eu tenho que ir o máximo para lá, máximo, dentro dessa minha área aqui. Aqui ela já está fora, né? Já fugiu. Então eu vou voltando com ela aqui, ó, até ir o máximo que eu puder. Se ela tiver aqui, ó, não me serve de nada, tá dentro do conjunto. Ainda tenho que ir mais com ela para lá, ó. Então eu vou até atingir o máximo que é aqui, ó. Então a minha reta, função objetivo, ela precisa passar aqui, ó. Menos 45, né? Então esse aqui é o resultado do meu exercício, ó. Tá aqui, ó. Aonde ela se encontra no máximo. Se eu andar um pouquinho para a direita, foge do meu conjunto de possibilidades. E se eu andar um pouquinho para dentro, eu não estou indo no máximo que ela pode. Então o máximo está aqui. Aí, o máximo o que, que é? Quanto que dá esse ponto máximo aqui? Quanto que é x1? 2. Esse ponto máximo aqui, ó, quanto que é x2? 3. x1 quem que é? Quem que é x1? É a Sandra. Então, para ele maximizar a saída da Sandra, ele pode sair 2 vezes com a Sandra. E 3 vezes com a Regina, usando o máximo do dinheiro, o máximo que ele pode do dinheiro, o máximo que ele pode das calorias e o máximo que ele pode do tempo dele. Né? Então ele está gastando, analisando 3 situações para encontrar a melhor possibilidade, né, de saída aqui. Então esse é o conjunto de solução desse problema. Esse ainda não é um problema diretamente de administração, claro que é, né? De administração de tempo, de recurso, né, de caloria, né, de energia, né? Então, é uma administração do tempo, mas é uma administração pessoal, né? Não é uma administração de uma empresa. Mas na semana que vem, eu vou colocar 2 exemplos para vocês. Eu gravei 3 exemplos. Na semana que vem eu vou disponibilizar 2. Esse, de uma maneira um pouquinho mais bonitinha a explicação, né? Não tão garrancho assim. E mais um, que tem a ver com a questão mais uma questão mais de empresa, né? E depois aí na aula da semana que vem nós vamos resolver um outro exercício, mas aí já não, esse exercício não está gravado. A gente vai resolver já um exercício inédito para que a gente possa entender um pouquinho mais sobre a questão de, eu vou resolver um exercício de minimização aí, tá bom? Embora o exemplo que eu vou dar para vocês também eu acho que é de minimização. O exemplo 2 que eu vou disponibilizar para vocês na aula que vem, né? Os 2 vídeos. Um é de maximização, outro de minimização. Mas assistam o vídeo 7, que o vídeo 7 explica sobre esse processo de maximização e minimização. O quanto eu tenho que andar, né, com essa função aí. Vai explicar o porquê que esse B é importante. Esse B aqui, né? Por que ele é importante? O B mostra onde minha função passa, né, no gráfico. E como o meu B aqui é max, é o máximo que ele pode ir para lá, para a direita. Quando é mínimo, min, é o mínimo possível que ele vem para a esquerda, né, no meu plano cartesiano. Mas aqui a gente encontra o resultado. Só por meio de desenho gráfico a gente encontra o resultado. Claro, tem que fazer umas continhas aí, né? Tem que fazer essas continhas aqui, né? Mas são continhas simples que vocês vão pegar assistindo os exemplos, vocês vão entender, tá? Aos poucos. Então aqui estão os contatos, pessoal.